Olha só, você conhece realmente a verdadeira história por trás dos filmes de terror? A produção tá me trollando aqui, achando que eu vou ficar com medo, mas mal eles sabem que eu sou fã do gênero de terror, tá? Há alguns dias o SBT News, ele conversou com exclusividade com a protagonista e com a diretora do filme A Primeira Profecia, que tem a atriz Sônia Braga no elenco. Então, se você gosta de filme de terror, você deve se lembrar de A Profecia, um dos clássicos do terror lá de 1976. Pois é, agora chegou a hora de desvendar os mistérios que antecederam essa história aterrorizante. A Primeira Profecia chegou aos cinemas e já promete revelar a origem do mal que assombra toda essa história aterrorizante. E por falar em história, você sabe como surgiram os filmes de terror? Gente, a história do cinema, ela se mistura com a própria história do terror, já que esse é um dos gêneros mais antigos dessa sétima arte. Tudo começa no começo do século XX. O Nosferatu, de 1922, ele é claramente inspirado no Drácula. E olha que na época o filme foi até proibido de circular, porque seria um plágio do livro do Bram Stoker. Sabiam dessa? Esse filme, como outro bem legal, que é o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, eles são marcados aí pelo chamado expressionismo alemão. Então são filmes ainda em preto e branco, silenciosos, ou seja, eles não têm fala, mas tinha uma orquestra que acompanhava enquanto o filme passava e que tinha todo um jogo de luz, de sombras e que deixava tudo muito macabro e tudo muito, muito assustador. Nos anos 30 e nos anos 40, a gente tem aí os monstros da Universal Pictures, que trazem para as telas clássicos que antes eram clássicos da literatura e que agora passam a ser clássicos também do cinema, uma nova arte. É o caso, por exemplo, do Frankenstein. O livro da Mary Shelley, ele é de 1818. E do próprio Drácula, que eu já falei. O livro é de 1897. Com o tempo, os filmes vão sendo falados, mas o preto e branco ainda deixava essa estética bem macabra e bem assustadora. Na década de 60, a gente tem filmes mais psicológicos, mais introspectivos, como Psicose, do Hitchcock. Ele é de 1960 mesmo. E nos anos 80, a gente tem o surgimento de monstros que são específicos do cinema e que não vêm mais da literatura. É o caso do Freddy Krueger, da franquia A Hora do Pesadelo, que matava as pessoas por meio do sonho, e do Jason, da franquia Sexta-feira 13, que por mais que matassem ele, no final dos filmes ele sempre voltava de alguma forma e renascia. E olha só, eu falei bastante de cinema, mas também tem dica de livro. É o seguinte, para vocês não dizerem que eu tô mentindo, leiam o livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. É um livro que fala da história do cinema e conta detalhes dos mais importantes clássicos do cinema. Vocês vão ver ali como o cinema do horror ou do terror, eles andam lado a lado com a própria história desse cinema. Eu recomendo muito, vocês vão gostar. E aí, gente, gostaram de saber da história, da produção dos clássicos do cinema? Comentem aqui se vocês já viram, se vocês não viram, se vocês querem ver ou até se vocês têm medo. Eu, particularmente, adoro esses clássicos, já vi todos e veria muito mais vezes.